Interrompemos a nossa programação para acompanhar neste momento ao vivo uma reunião especial de plenário que teve início agora aqui no plenário da Assembleia, presidido pela deputada Leninha. Esta reunião é para homenagear os 100 anos do Colégio Santos Anjos de Varginha, no sul de Minas, um pedido do deputado professor Cleiton. Vamos acompanhar. Senhoras e senhores, convidamos todos para, de pé, receber neste plenário o excelentíssimo senhor deputado professor Cleiton, autor do requerimento que deu origem a essa homenagem, que conduzirá até a mesa de honra a diretora administrativa do Colégio Santos Anjos, irmã Maria Nailde Lise, a irmã Terezinha Tomasi, coordenadora da comunidade religiosa de Varginha, e a senhora irmã Odete Morandini, ecônoma-geral da congregação Santos Anjos. Convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional. Registramos e agradecemos a presença da irmã Marília Abreu, coordenadora da pastoral, membro do comitê gestor da rede e congregação dos Santos Anjos. Agradecemos também aos demais convidados que acompanham essa solenidade presencialmente, pela TV Assembleia e também pelo canal institucional da Assembleia no YouTube. Nós vamos assistir agora a um vídeo sobre o Colégio Santos Anjos, ao som do hino da escola, executado pelo violonista Wallace Henry Miranda, pianista Isabela dos Reis Miranda Coimbra e a cantora Ângela Coimbra. Vamos ao vídeo.
Registramos a presença do vereador da cidade de Varginha, senhor Rodrigo Naves. Senhoras e senhores, com a palavra o deputado professor Cleiton, autor do requerimento que deu origem a essa homenagem. Excelentíssima senhora, primeira vice-presidenta da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, minha querida amiga, deputada Leninha, a quem eu agradeço o imenso carinho de estar aqui nessa manhã de sexta-feira, presidindo essa sessão que, afetivamente, para mim, tem um marco grandioso na minha trajetória como deputado dessa casa. E agradecendo também, deputada, ao nosso presidente, deputado Tadeu Martins Leite. Cumprimentar a irmã Odete Morandini, que é ecônoma geral da Congregação dos Santos Anjos. Também a nossa irmã Terezinha Tomasi, coordenadora da comunidade religiosa de Varginha. Grande alegria estar na presença dessas irmãs que têm uma contribuição histórica relevantíssima com a educação varginhense através do Colégio dos Santos Anjos. Minha querida irmã Maria Nailde Lise, diretora administrativa do Colégio dos Santos Anjos, a quem eu tive a honra de trabalhar por um longo período, e uma pessoa de um caráter, de um enorme coração. Cumprimentar também aqui a doutora Larissa Maia Campos, que representa toda a Polícia Civil de Minas Gerais, a delegada responsável pela Assembleia, grande amiga de todos os deputados e deputadas, e gostaria de agradecer o cuidado, carinho, leve meu abraço à doutora Letícia, delegada-geral, que hoje está delegada-geral, mas teve como experiência primeira a nossa cidade de Varginha. Cumprimentar aqui o professor Edevaldo, e em nome dele, todos os professores e professoras, inclusive aqueles que estão em Varginha agora, nos assistindo, acompanhando pela TV Assembleia. Cumprimentar, em nome de todos os colaboradores, colaboradoras dos Santos Anjos, meu amigo Valdinei, e uma emoção muito grande, deputada Leninha. Do lado do Valdinei está a Gabriela, que hoje trabalha no colégio e que foi a minha aluna. E, em nome da Gabriela, eu quero cumprimentar todos os ex-alunos, ex-alunas. Quero cumprimentar a Selmara, em nome dela, todo o corpo diretivo do Colégio Santos Anjos. Irmã Marília, em seu nome, todas as irmãs da congregação. Ao vereador Rodrigo Naves, representando aqui, professor Rodrigo Naves, que, como eu, também foi professor do Colégio dos Santos Anjos, e hoje representa o Legislativo Varginhense. A todos os familiares, em nome do Otávio, quero cumprimentar todos os pais do Colégio dos Santos Anjos de Varginha. E aqui, eu gostaria de, nesse discurso que eu preparei, inclusive resgatando algumas coisas, Cadu, Anilson, que eu resgatei do meu passado como professor no colégio. E essa semana eu tive, por graça de Deus, a oportunidade de encontrar um livro que fala um pouco da história da congregação, que foi me presenteado pela saudosa, queridíssima irmã Noemi, numa das muitas conversas. Para quem não conhece a história, deputada Leninha, a irmã Noemi teve a graça de chegar aos 106 anos de idade, com uma lucidez, e quando eu ia para conversar com ela, até muitas vezes me aconselhar, e ela perguntava: professor, nós vamos conversar em português ou em francês? Aos 106 anos de idade, eu dizia: olha, como a senhora vai esquecer o francês, é melhor a gente conversar em português. E esse livro me ajudou bastante a, primeiro, lembrar que nós estamos falando de uma congregação
fundada por uma jovem ousadíssima, chamada Elise, que depois veio a se tornar Madre Maria de São Miguel, mas ousadíssima porque falar em educação, mas, sobretudo, falar em educação católica durante a Revolução Francesa não era para qualquer pessoa. E, principalmente, naquele tempo, irmã, não era para uma mulher. Por isso, nós não estamos falando de uma congregação, de um colégio qualquer, e nem de uma mulher qualquer, mas de uma mulher extremamente ousada à frente do seu tempo. De uma congregação que entendeu a sua missão, de que a educação abraça toda a existência e estende os seus rumos fecundos sobre a família e a sociedade. É isso que diz um trecho do livro. Elise lançou-se, então, com esse espírito, a tarefa de educar jovens da sociedade francesa. E assim, de cidade em cidade, começou a espalhar a sua ousadia. Uma morte que foi um rude golpe para 26 irmãs, que naquele momento a grande maioria não havia completado os 30 anos. Mas Elise, a nossa querida madre, deixou um ensinamento. A congregação dos Santos Anjos devia tornar-se uma grande família, estendendo-se, inclusive, a outros países. E aí teve a sorte e quis a providência que um desses países fosse o Brasil, para, com fidelidade e amor, elevar um cântico de gratidão à própria mãe fundadora. Foi desse modo que, em 1893, 3 irmãs chegam ao Rio de Janeiro e fundam a primeira das várias casas que se instalaram no Brasil. Era um momento de esfriamento da fé, de aversão aos valores religiosos. Era um momento que reproduzia aquilo que viveu na pele Madre Maria de São Miguel. E por isso, as irmãs que chegaram ao Brasil tinham uma certeza: era preciso uma doação total a Deus, na entrega de si mesmo, mas, acima de tudo, um zelo desinteressado pela educação e pelas obras que respondiam aos apelos da igreja de seu tempo. Objetivo esse que continua sendo o ideal da congregação. Ouso dizer, deputada Leninha, que Paulo Freire deve ter conhecido um dia algum escrito da nossa querida madre. Porque ela ensinou que a educação, ela se faz a favor dos oprimidos. Que a educação exige coragem e determinação para denunciar as falácias de uma modernidade que distancia o homem e a mulher da sua espiritualidade. Que eleva ao máximo os valores cristãos, ensina que deve se negar aquela tática da pós-modernidade que reduz a vida a nada, que reduz a vida a um valor agregado pelo capital. No Colégio dos Santos Anjos, como professor, aprendi com as irmãs e com os colegas, e sobretudo no carisma da fundadora, que o trabalho de um educador orienta as crianças e os jovens num sentido cristão de partilha, da fraternidade, do compromisso solidário, que desconstrói os paradigmas que entendem que a realidade histórica é imutável e que nada podemos fazer para mudar os rumos da nossa sociedade. Não é assim que age a congregação. A congregação age na tarefa de denunciar as ilusões, as contradições desse atual modelo, e, por outro lado, ensina as crianças e os jovens a anunciar de um modo crítico que um outro mundo é possível. Porque ensina-se que juntos nós podemos projetar uma outra realidade, não essa realidade de globalização,
ou a realidade que tenha como centro o processo do ser humano e que respeita e agrega valor incondicional à vida. Uma educação que questiona as estruturas sociais, a ordem vigente, mas uma educação que ensina ao jovem que educação e um ato político acontecem de mãos dadas, porque a educação também é um pressuposto de um trabalho político. Uma educação de Madre Maria de São Miguel que conscientiza e implica os jovens que pela congregação e pelo colégio passam de um compromisso de engajamento, visando mudar a vida do outro. Conhecer mais para ser mais, e inserir-se no mundo para mudar o mundo que desumaniza. Aprendemos com a Madre que é fundamental que o ser humano se dê conta de seu papel e potencial na transformação da história. Que o comprometimento com o outro não é um ato passivo, mas implica um conhecimento da realidade, pois requer não apenas a consciência dessa realidade, mas também a consciência de que, como sujeito da história, eu posso transformá-la. Como anjo uns dos outros. Aprendemos que somos chamados, como consagrados, a viver e ministrar o acolhimento restaurador como fundamento do anúncio libertador da pessoa de Jesus Cristo. Como diz um dos livros que são basilares da congregação. Homens e mulheres não podem participar ativamente na história, na sociedade, na transformação da mesma, se não forem transformados por uma educação que não é apenas um ato de conhecimento, mas uma aproximação crítica da sua tarefa de libertar as pessoas. E aí chega essa congregação em 1923 na cidade de Varginha. Tempos difíceis. Era um tempo de dor, porque havíamos saído de uma grande guerra mundial. Varginha ainda sofria as consequências de uma das cidades mais atingidas proporcionalmente por um dos períodos mais críticos da história recente, que foi o período pandêmico da gripe espanhola. E ali, com a missão de transformar aquela cidade, para que naquela cidade um projeto de educação se efetivasse na história da mesma, que construísse naquela realidade de sul de Minas uma educação inserida num contexto de país, de uma escola que tinha a missão de promover a produção do conhecimento por meio de uma mediação pedagógica intencional direcionada. Uma educação em um tempo de desumanização que queria mostrar para Varginha que havia em Madre Maria de São Miguel a possibilidade de construir uma escola humanizadora para não trabalhar apenas com o desenvolvimento humano, mas sim para o desenvolvimento integral do indivíduo. Uma educação que induzia a necessidade de rever métodos, procedimentos pedagógicos, numa escola que, além de se preocupar com a cognição de seus alunos, com a cognição dos seres humanos, se preocupava também com uma inteligência que se difundia com o emocional, impulsionando o ensino bem como o aprendizado. A sociedade varginhense foi impactada socialmente pela chegada do Colégio dos Santos Anjos. Porque ali, os Santos Anjos tinham uma missão de tornar aquela sociedade mais democrática, participativa, sobretudo, num primeiro momento, deputada Leninha, educando essencialmente as mulheres.
para torná-las protagonistas de sua própria história. Instaurou-se ali uma escola que se confundiu com o desenvolvimento da própria cidade, de uma pedagogia que construiu a ideia de um trabalho com a formação de cidadãos mais atuantes e críticos na sociedade. Ao longo dessa história de 100 anos, educadores transformadores construíram essa educação, não somente preocupada com os conhecimentos científicos, mas também na relação de participação social, desenvolvendo a potencialidade de cada um. Sendo assim, Varginha foi transformada ao longo desses 100 anos por um espaço que possibilitou uma discussão de cidadania, do seu exercício como princípio básico para as mudanças sociais que aconteceram nessa cidade. A escola nunca deixou de cumprir com seu objetivo central, que era repassar aos seus alunos não só o acumulado de conhecimentos ao longo da história da humanidade, mas também de, junto com esse conhecimento, promover a valorização individual e a formação integral para que esse ser pudesse agir democraticamente em qualquer situação de conflito apresentada ao decorrer da sua vida. O Colégio dos Santos Anjos expressa bem, ao longo de sua história varginhense, aquilo que diz o grande Edgar Morin. A educação é uma palavra forte e não pode ficar restrita à utilização de meios que permitem assegurar a formação e o desenvolvimento humano. O Colégio dos Santos Anjos se tornou um projeto, não só um projeto pedagógico, mas também um espaço de resistência de que a educação não faz parte apenas do trabalho realizado com os alunos, apenas de um conhecimento científico acumulado, que é medido por notas de provas, que é medido pela redação, pela matemática, pelo Enem. O Colégio dos Santos Anjos, nos seus documentos oficiais, prova que a escola é a mola propulsora da mudança de toda uma sociedade. Sociedade essa que se tornou mais humana, que paralelamente viu em todo o sul de Minas a existência de professores, professoras, advogados, médicos, enfim, de diversos profissionais que entenderam, ao passar pelos Santos Anjos, que a vida não é apenas o cumprimento de metas, mas a vida é o lugar onde, através dos escritos de Madre Maria de São Miguel, nós entendemos que ela tem um sentido, e que boa parte do sentido da vida está em oferecer ao outro um sentido para a sua própria vida. O Santos Anjos ensinou à cidade de Varginha que educação é um trabalho coletivo e conjunto, em que toda a comunidade impactada entendeu que precisa estar envolvida para desenvolver naqueles que são afetados por ela habilidades emocionais, estéticas, solidárias dos alunos, que são, sem dúvida, a principal fonte de preocupação dessa educação libertadora promovida por Madre Maria de São Miguel. É por isso que, enquanto deputado estadual hoje, mas eternamente professor, e eternamente um professor que passou pelo Colégio dos Santos Anjos, nós não poderíamos passar em branco sem que a Casa do Povo Mineiro reconhecesse a importância desse espaço, reconhecesse que nós estamos diante não de uma congregação qualquer, mas de um colégio que representa a mudança das estruturas educacionais, não só para o sul de Minas, mas para todo o estado de Minas Gerais. É por isso que, nessa manhã, nós fizemos questão de, em nome de todos os 77 deputados dessa casa, que representam cada qual a sua região, dizer muito obrigado ao Colégio dos Santos Anjos por aquilo que o colégio representa para a educação mineira. Em tempos em que nós temos aqui nessa casa resgatado a nossa mineiridade e, sobretudo, a máxima mineira da luta pela liberdade, em nome dessa casa e do povo mineiro, eu quero aqui dizer
cada uma que faz parte dessa história, a cada uma que entendeu a sua missão, deixada como grande legado de Maria de São Miguel, em nome do povo de Minas Gerais, ao Colégio dos Santos Anjos. Muito obrigado, gratidão eterna e vida longa à congregação, à vocação das irmãs e vida longa aos educadores e à comunidade escolar do Colégio dos Santos Anjos em Varginha. Que venham mais 100, 200, 1000 anos promovendo o bem, impactando a vida de tantas pessoas como a minha pelo colégio foi impactada. Muito obrigado. Nós ouvimos, portanto, o deputado professor Cleiton, que é o autor do pedido desta homenagem ao Colégio Santos Anjos de Varginha, no sul de Minas, que completa 100 anos de fundação, o deputado que foi professor do colégio. De Minas Gerais, deputada Leninha, representando neste ato o presidente, deputado Tadeu Martins Leite, e o deputado professor Cleiton, farão agora a entrega de uma placa alusiva a essa homenagem à diretora administrativa do Colégio Santos Anjos, irmã Maria Nailde Lise, a irmã Terezinha Tomasi, coordenadora da comunidade religiosa de Varginha, e também a irmã Odete Morandini, ecônoma-geral da congregação. Solicitamos que se posicione no local indicado pelo nosso cerimonial. A placa contém os seguintes dizeres: a educação transforma realidades e contribui para uma sociedade mais justa e igualitária. Por isso, em 1923 foi fundado o Colégio dos Santos Anjos, uma instituição que há um século se dedica com afinco à educação de crianças e jovens. Com uma estrutura de excelência e um sistema de ensino de alto padrão de qualidade, a entidade tem reafirmado durante todos esses anos o seu compromisso de formar cidadãos éticos e conscientes de suas potencialidades e deveres sociais. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais, ao reconhecer a importância do Colégio dos Santos Anjos para o Estado e para o país, rende a ele essa justa homenagem pelos seus 100 anos de fundação. Belo Horizonte, 10 de novembro de 2023, deputado Tadeu Martins Leite, presidente. Senhoras e senhores, ouviremos agora a irmã Terezinha Tomasi, coordenadora da comunidade religiosa de Varginha. Excelentíssima Senhora, primeira vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputada Leninha, representando o presidente da Assembleia, deputado Tadeu Martins Leite. Excelentíssimo senhor deputado professor Cleiton, autor do requerimento que deu origem à homenagem. Irmãs queridas, Odete Maria Morandini, ecônoma-geral da Congregação dos Santos Anjos, irmã Maria Nailde Lise, diretora administrativa do nosso Colégio de Varginha, Larissa Maria Campos Fale, delegada de polícia,
representando a Polícia Civil de Minas Gerais, irmã Marília, e todos vocês, nossos queridos professores, nossos queridos pais e alunos. Depois dessas palavras e da história contada pelo professor Cleiton, que aqui demonstrou que realmente é professor e de história, e que deixou muita saudade no Colégio de Varginha, porque ele usava de muito, eu não conheci na época, mas ele usava de muitas dinâmicas e os alunos adoravam. E quando assim eu soube que quando ele deixou o colégio, foi uma lástima muito grande, porque o professor de história tem que ser muito dinâmico. E como professor de história, ele sabia trazer para a atualidade, através de tanto dinamismo, de tanta sabedoria e de tanto conhecimento. Nós hoje estamos aqui com representantes de praticamente todos os setores da nossa escola. A irmã Marília, que também veio do Rio de Janeiro, que também faz parte do comitê. A irmã Odete também é do comitê. Nós temos o Carlos Eduardo Cadu, o Anilson, que também fazem parte do comitê da congregação. Nós temos a Selmara, que é orientadora de longos anos na escola, ex-alunos. E nós temos a secretária Maria Luísa. Eu vou, de vez em quando, fugir ao protocolo, tá? E dizer que a Maria Luísa é patrimônio da escola já. Com a sua irmã, Maria Lúcia, também professora da escola, o Valdinei, com a sua filha Gabriela, que trabalham na escola. Nós temos a presença também do Lineker, que é o nosso fotógrafo que está aí, mas ele também é da comunicação. Temos a Elisângela, que faz parte do serviço do RH. Nós temos o Luiz e a Leia, que fazem parte da manutenção da escola, um dos trabalhos mais importantes que existe dentro de um estabelecimento de ensino. O Rogério, do TI, Edevaldo, da Educação Física, e o Elcio, também da Tesouraria. Com muita alegria, nós também queremos agradecer ao professor Rodrigo Maia, porque há 2 meses atrás nós recebemos uma homenagem na Câmara Municipal de Varginha, promovida por ele também como ex-professor. Temos a família do Otávio, ex-aluno, pai, a Damares, com suas filhas, Valentina e Antonella. Nossos cantores que vieram a brilhantar e trazer mais vida a esse nosso encontro, a Isabela, com seus pais Ângela e o Wallace. Perdão se esqueci de alguém, mas acredito que não. Adriene, obrigada, Manailde. Adriene, que é do serviço de mecanografia, um outro trabalho extremamente importante. Obrigada pela presença de vocês e de outras pessoas que aqui estão participando conosco e nos prestigiando. Depois, então, dessa aula que o professor Cleiton deu, a mim cabe mais falar da essência da congregação dos Santos Anjos. Quando Bárbara Elisa, ou Elise, e depois Madre Maria São Miguel fundou a congregação dos Santos Anjos, ela não imaginava a dimensão que a congregação tomaria, embora ela acreditasse na promessa que ela estenderia seus ramos bem longe. E longe foi o Brasil, o mais longe. Logicamente que ela tinha uma devoção muito grande por trabalhar com os pequenos, com os pobres, com os desamparados, mas Deus a chamou para trabalhar com a classe burguesa, pós-Revolução Francesa, naquele período tão difícil. E ela, então, se dedicou plenamente às meninas da burguesia, porque já não existia nenhum amor a Deus, nenhum respeito
os valores estavam todos invertidos. E então, foi ela, Elise, com a sua ternura, com a sua delicadeza, com a sua sabedoria, que resgatou isso na pequena cidade de Lons-le-Saunier, na França, onde foi fundada a congregação, e depois em outros lugares, em outras escolas que ela fundou, em Morée, Mâcon, enfim, outras escolas. A vinda das irmãs para o Brasil foi uma aventura muito grande, mas o desejo de evangelizar era maior do que tudo. E as irmãs aqui vieram, como o professor bem lembrou, em 1893, no dia 22 de maio, elas chegaram ao Brasil, num navio chamado Portugal, que trouxeram muita coisa de lá, por isso que a nossa casa do Rio de Janeiro tem bastante coisa da França. E as 3 aventureiras que, em nome da congregação, vieram para Varginha, a irmã Maria Cândida, conhecida como Ser Candide, a irmã Verônica e a irmã Matilde, que iniciaram esse trabalho, elas ficaram um semestre só, elas 3, no começo pequeno, mas que hoje tem uma dimensão muito grande. A gente pode falar que a grande maioria feminina, e hoje também masculina, não digo a grande maioria, mas feminina, passou pelo Colégio dos Santos Anjos. E as sementes foram muito bem lançadas, porque aquilo que se ensina, como o professor Cleiton falou, é muito mais do que aprender a ler, escrever. São os valores que fazem parte da vida humana. E a partir da fundação da Congregação dos Santos Anjos, nunca mais a educação no mundo foi a mesma. Porque quando a gente vê certos pedagogos e autores descreverem sobre a educação, a sensação que a gente tem é que fizeram cópia das palavras da fundadora. E ela falava muito claramente, a nossa missão é conduzir os nossos educandos a Deus por meio da ciência. Então, se isso não acontecer, de nada adiantaria. Mas eu disse que eu falaria da essência da congregação, que é o carisma e a espiritualidade. O carisma das Irmãs dos Santos Anjos, que é extremamente atual, ele é descrito assim, presença de Deus no serviço à vida por amor. Então, quando uma irmã dos Santos Anjos, quando um professor dos Santos Anjos, um funcionário, ou alunas dos Santos Anjos, passam pelo colégio, elas precisam ser presença de Deus na sociedade. E presença de Deus não é beatice, mas é o estar junto às pessoas que necessitam de Deus para continuar vivendo felizes. Nós vimos que o professor Cleiton aprendeu muito bem a lição no colégio, no estudo, nos anos em que lá ele passou. Então, presença de Deus. E o que é ser essa presença de Deus? Esse Deus misericordioso e eterno que quer estar em cada pessoa para que a pessoa se assemelhe cada vez mais a Ele. E aí, quando as pessoas nos veem, e veem vocês, queridos funcionários, alunos, professores, pais, quando nos veem, elas precisam ver Deus através de nós, Jesus através de nós. Então, esse carisma é lindo, maravilhoso, presença de Deus no serviço à vida por amor. Então, onde existe um colégio dos Santos Anjos, uma irmã dos Santos Anjos, um professor, um aluno, a vida tem que ser valorizada e preservada. Nós temos também o carisma, a espiritualidade. A espiritualidade das Irmãs dos Santos Anjos, ela se inspira nos anjos. Olha que coisa mais profunda e mais bonita. O que os anjos fazem?
adoração, louvor, contemplação e serviço. É isso que os anjos fazem. Eles adoram a Deus, eles contemplam a Deus, eles louvam a Deus, mas eles não ficam só lá na presença de Deus. Eles vêm ao mundo através da sua missão de anjo da guarda ou de outras funções que eles têm, para servir aquilo que Deus pede para eles servirem. Então, se nós estamos aqui hoje, graças ao professor Cleiton, a quem mais uma vez queremos agradecer e eternamente agradeceremos, é porque o Cleiton assumiu o papel de anjo. E, ao homenagear a escola, está homenageando os ex-alunos de 1923 até os de hoje e os de futuro, e como ele fez bons votos, mais 100, 200, 300, 1000 anos. É assim que também nós esperamos e desejamos. Além das atitudes dos anjos de adoração, louvor, contemplação e serviço, que é tudo muito lindo, teríamos que passar muitas horas aqui para estudar e refletir sobre isso, nós também temos as 3 virtudes de humildade, simplicidade e zelo, que são virtudes próprias dos anjos, porque os anjos nunca se tornam maiores que Deus, ou desejam isso. Quando isso aconteceu, nós sabemos que eles foram expulsos, né? As virtudes de humildade e simplicidade, porque o anjo é sempre muito simples quando ele chega perto das pessoas para cumprimentá-las, e zelo, o zelo pelas almas, o zelo pela vida, o zelo pelo mundo, pelo planeta. Então, quantas maravilhas nós teríamos a refletir. E poderemos ainda refletir nos nossos encontros, nas nossas conversas com outras pessoas. A gente pode, aquela congregação tem esse carisma do serviço à vida por amor, ser presença de Deus, tem a espiritualidade baseada nos anjos, fundamentada nos anjos. Então, era isso que eu desejo falar a vocês, porque o Cleiton já falou tudo sobre a nossa congregação, ou praticamente tudo. Agradecer a cada um de vocês que aqui está, que veio de Varginha, do Rio de Janeiro, para nos prestigiar, mais os cantores, a família dos cantores, a família do Otávio e da Damares, com suas filhas, mais uma vez agradecendo ao professor Rodrigo, e agradecer a esta casa que abriu as portas para nos receber. Muito obrigada, que Deus os abençoe e que essa casa possa sempre estar a serviço do povo. Uma coisa que eu não falei da congregação e do Colégio de Varginha, de 100 anos, quantos e quantos projetos foram realizados e concretizados em favor da vida? Quantos? Através de campanhas, através de visitas e de ajudas. Então, mais uma vez, que os anjos protejam sempre vocês, que fazem parte dessa família da Assembleia Legislativa, e muito obrigada em nome de todas as irmãs. Senhoras e senhores, com a palavra, a primeira vice-presidenta da Assembleia, deputada Leninha, representando neste ato o presidente deputado Tadeu Martins Leite. Queria, nesta manhã, saudar todos vocês que estão aqui nesta casa, saudar aqueles que estão nos acompanhando pela TV Assembleia. Eu sei que a escola hoje parou, o colégio parou para acompanhar essa sessão solene tão importante, não só para a cidade de Varginha, com certeza para todo o sul de Minas, e onde também existem outras unidades, né, da escola. Queria saudar a irmã Odete, ecônoma geral da congregação Santos Anjos, saudar também de forma especial a irmã Maria Nailde,
diretora administrativa do colégio, saudar a irmã Terezinha, coordenadora da comunidade religiosa de Varginha, a senhora delegada da polícia, nossa colega aqui da casa, Larissa Maia, que representa a Polícia Civil de Minas Gerais. Eu deixei, por último, a saudação ao deputado, autor dessa proposição, que deu origem a essa solenidade, porque, de fato, eu queria fazer também, publicamente, um depoimento dessa presença firme e forte do professor Cleiton nessa casa. Nós fazemos parte do time daqueles que acreditam que a prática da melhor política tem que ser no dia a dia. Como diz o nosso Papa Francisco, na Fratelli Tutti, na seção 5, mais do que solidariedade, fraternidade, a prática da melhor política é a justiça social e a busca permanente do reino de Deus aqui no nosso meio. Eu sei que o professor Cleiton, assim como eu e muitos deputados nessa casa, somos as vozes silenciadas desse Estado de Minas Gerais. Aqui a gente procura trazer a vida encarnada numa realidade tão desumana e difícil, mas que com a fé do Evangelho, com a missão que nós temos da prática da política, mas também aliada à nossa fé, é que nós estamos aqui. E o professor Cleiton faz parte do meu time aqui da casa, como outros deputados, que vieram das pastorais sociais, das dioceses, das arquidioceses, da nossa igreja, e que traz para essa casa um pouco desse sentimento de que nós respeitamos a divergência dos pensamentos, mas nós temos muitas convergências. E uma convergência que nós temos que praticar aqui nessa casa, mais humanidade, mais fraternidade, mas principalmente a busca da justiça. E a justiça passa pela prática da boa educação, da educação que faz a gente enxergar o mundo, alargar, mas incidir sobre ele para fazer essa justiça acontecer. Então, é com grande satisfação que, em nome do presidente dessa casa, o deputado Tadeu Martins Leite, que nós acolhemos vocês da congregação, do colégio, enfim, dos servidores e servidoras dessa instituição tão importante para a cidade, prestando essa homenagem ao Colégio Santos Anjos de Varginha, pelo centenário. É centenário, minha gente, não é pouca coisa, não. Quer dizer, 100 anos de muita história, 100 anos de mudanças de vida, transformando as vidas para a gente ter seres humanos melhores. E, claro, que essa formação humanizada, politizada, mas, acima de tudo, com respeito, traz para o mundo um elemento que nos anima, que transformamos o mundo num lugar melhor para nós e para os que virão. Ao longo desses 100 anos, o colégio tem oferecido a sucessivas gerações de alunos uma formação ampla e consistente que abrange a ética, tão importante para os dias atuais, tão importante para essa casa, tão importante para o mundo que a gente está acompanhando em meio a uma guerra irracional, vidas sendo ceifadas, inocentes levados tão precocemente para outra dimensão por conta da insanidade do mundo. Mas também, além da ética, a questão da cultura, tão importante, da cidadania. Na escola que hoje homenageamos, a tradição anda de mãos dadas com a modernidade, garantindo da educação infantil ao nível médio, um ensino de excelência, em plena sintonia com as novas tecnologias e os desafios do mundo contemporâneo. Como se não lhe bastasse ser, há tantas décadas, a principal referência na educação privada de crianças e adolescentes em Varginha, o Colégio Santos Anjos é também uma das maiores instituições de ensino do sul de Minas Gerais. Além disso, integram a rede Santos Anjos, não apenas o Centenário Colégio de Varginha, mas outras 5 unidades de ensino que se encontram distribuídas pelo Estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, e que evidenciam o sucesso e a solidez dessa instituição, que, com certeza, cada um que aqui está carrega não só no coração, mas no compromisso de fazer dessa instituição cada dia melhor para bem prestar o serviço à comunidade. Em nome da Assembleia, cumprimentamos a toda a comunidade escolar de Varginha, desejando que cada um de vocês, suas famílias, muita saúde, muita paz, muita prosperidade, hoje e sempre. Que venha mais 100 anos, que a gente possa celebrar mais conquistas de todos vocês que aqui estão nesta manhã. Então, em nome desta casa, a gente mais uma vez parabeniza, agradece ao professor Cleiton por essa oportunidade e a gente deseja do fundo do coração e da alma sucesso, paz, muito amor nesse ambiente tão importante que é a educação. Muito obrigada e um bom dia para todos e todas.
Após o encerramento regimental, ouviremos os cantores que são também músicos. Violonista Wallace Henri Miranda Coimbra, a pianista Isabela dos Reis Miranda Coimbra e a cantora Ângela Coimbra, que vão interpretar Confidência de Francisco Braga, Prelúdio número 3 e número 4 de Chopin. Antes da apresentação, a presidência manifesta a todos o agradecimento pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião. Não está encerrando, não, tem a apresentação, tá, gente? E convoca as deputadas e os deputados para a reunião especial de segunda-feira, dia 13, às 19 horas, destinada a homenagear a Record TV pelos 70 anos de sua fundação. Levanta-se a reunião, mas vocês permaneçam sentados, por favor.